Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando. Seja aqui no ABC, pertinho de casa, em São Paulo, no Brasil ou até mesmo no mundo. E hoje é quinta-feira, tá quase chegando o final de semana, quase chegando o Jogo do Brasil. E a gente tá aqui, é óbvio, para te deixar muito bem informado, com muita notícia e até mesmo questões da mente. Então bora lá, porque hoje tem bastante conteúdo. Eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mix e as bancadas com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um excelente início de noite para ti que já tá sentindo aquele cheirinho de final de semana, mas não abre mão de estar atualizado sobre os bastidores do que realmente mexe no teu cotidiano. E hoje a gente inicia falando sobre o Jacques Wagner, que virou alvo da operação da Polícia Federal por vínculos financeiros no caso Master. Além disso, a gente vai falar sobre São Paulo, que registrou um recorde de letalidade para pedestres nas ruas. E a gente ainda fala sobre a seleção brasileira, que busca a reafirmação contra o Haiti, com o Neymar fora da lista de relacionados. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já tá começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre Jacques Wagner e aí o caso Master. Então vamos para mais um capítulo dessa novela. Olha só, ouvinte, olha só, JP. A operação da Polícia Federal teve como alvo principal o senador Jacques Wagner, um dos nomes mais próximos ao presidente Lula. E as investigações que descobriram um escândalo do Banco Master apontam uma relação complexa e detalhada entre o ex-governador da Bahia e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. E o relatório da PF é contundente e detalha luxos que teriam sido custeados pelo esquema, incluindo apartamentos de alto padrão, voos em jatinhos particulares e até a privatização de um supermercado em transações que levantam suspeitas graves. Além disso, documentos apontam que um sócio de Vorcaro teria arcado com os custos de shows internacionais da cantora Taylor Swift para o parlamentar, tanto nos Estados Unidos quanto aqui em São Paulo. E nas buscas realizadas em endereços ligados ao senador, os agentes federais encontraram quantias significativas em espécie: $55 mil e 33 mil euros. E o impacto da operação já chegou ao Planalto, onde ministros articulam nos bastidores para que Wagner entregue a liderança do governo do Senado, embora o presidente Lula, até o momento da gravação desse episódio, não tenha tomado uma decisão oficial sobre o afastamento. Em nota, o PT saiu prontamente em defesa do senador, declarando que o parlamentar possui toda a confiança do partido e reforçando a retórica de que as investigações precisam seguir o devido processo legal. Wagner agora enfrenta o desafio jurídico de explicar a origem dos valores e a natureza de seus contatos frequentes com os alvos centrais da CPI do Banco Master. Com certeza, JP. Nosso trabalho aqui é cobrar e o eleitor precisa cobrar isso também, independente do lado que venha. Inclusive, ontem mesmo a gente conversou, né? E a gente falou sobre a questão do Banco Master e a gente falou assim, nossa, vai ter muito mais gente envolvida, mais gente do que a gente possa imaginar. E dito e feito, né? Até parecia uma previsão. Dessa vez, quem está envolvido é do governo e não da oposição. E a gente quer ver de que forma eles vão agir. E é isso que vai determinar o que pode ser a eleição desse ano. E agora vamos para o nosso giro de notícias. Na nossa primeira notícia desse giro, a gente vai ter 2 assuntos em um. Então, tanto o almoço temático do Bom Prato, quanto São Bernardo transmitindo o jogo no Arraiá do Paço. Então, olha só, as unidades do Bom Prato aqui do ABC vão entrar no clima da Copa do Mundo e vão servir um almoço temático com um cardápio aí verde e amarelo. Então, se você ficou interessado, você pode ver as unidades da nossa região lá no nosso portal ABC do ABC.
E agora aqui, indo para uma dicasinha para quem quer ver o jogo da seleção, principalmente com muita animação, o Paço de São Bernardo do Campo, que fica na Praça Samuel Sabatini, número 500, no centro de São Bernardo, segue com a estrutura do Arraiá do Paço. E além das comidas típicas e show, vai ter transmissão ao vivo da partida do Brasil. E olha, o prefeito já me falou que vai ter um telão, hein? Então, se você ainda não tem um lugar para assistir, tá aí uma boa opção. Mutirão de serviços voltados para imigrantes na capital nesse final de semana. Para quem precisa de regularização de documentos ou assistência jurídica, tem uma excelente oportunidade na capital paulista. Nessa sexta-feira e no sábado, dias 19 e 20, acontece um grande mutirão de serviços voltados para a população imigrante e refugiada. A ação oferece desde orientações sobre vistos de permanência até acesso a programas sociais e elaboração de currículos. O serviço é totalmente gratuito e acontece das 8 da manhã às 4 horas da tarde no Centro de Integração da Cidadania, o SIC do Imigrante, e fica localizado na Rua Barra Funda, número 1020, no bairro Santa Cecília. Os interessados devem comparecer ao local levando um documento de identidade do país de origem, passaporte ou protocolo de refúgio, além de um comprovante de residência atualizado. O atendimento é por ordem de chegada, então a dica é se programar para chegar cedinho. É isso aí, para fechar o nosso giro, vamos falar sobre mutirão de emprego no centro de São Paulo. Então atenção para você aí que está buscando recolocação no mercado de trabalho. O centro de São Paulo oferece nessa sexta-feira, dia 19, um mutirão de emprego e vão ser centenas de oportunidades disponíveis em áreas de alta demanda, como comércio e atendimento, serviços gerais e logísticas, e tudo isso com equipes de RH fazendo a seleção e as entrevistas na hora. O atendimento acontece das 8 às 15, das 8 da manhã às 3 da tarde, na unidade CAT Central, localizada na rua Avenida Rio Branco, número 252, e tudo isso bem pertinho da estação República do metrô. Mas atenção, é preciso chegar cedo, pois o atendimento é feito por ordem de chegada e a distribuição de senhas é limitada. Também, se você quiser se candidatar, não pode esquecer de levar um documento com foto, CPF, carteira de trabalho, pode ser a física ou a digital, e claro, várias cópias impressas do currículo atualizado. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje. Se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, como eu falei lá na abertura, hoje é quinta-feira, então a gente vai falar também sobre saúde mental. E a gente vai falar sobre decisões. Você, ouvinte, você tem muita dificuldade para tomar decisões da sua vida? Bom, quem vai explicar um pouquinho mais sobre isso é a psicóloga Natália Mello. É com você, Natália. Algumas decisões parecem pesadas antes mesmo de serem tomadas, né? E não necessariamente porque são erradas ou porque existe um grande problema envolvido, mas porque surge a sensação de que é preciso ter certeza antes de dar o próximo passo. E quanto mais você tenta encontrar essa certeza, parece que mais difícil fica de tomar decisão. Você analisa as possibilidades, imagina cenário, revisita opções, mas ainda assim continua sem saber qual caminho seguir. O desafio é que a vida raramente oferece garantias. E por mais que a gente pense, planeje ou se prepare, algumas respostas elas só vão aparecer depois que a gente começa a caminhar. Pensa numa escada. Lá de baixo você consegue enxergar o topo, consegue imaginar aonde quer chegar. Mas não precisa descobrir todos os passos da subida antes de colocar o pé no primeiro degrau. O caminho vai ficando mais visível à medida que você sobe. Com as decisões acontece alguma coisa parecida. Às vezes a clareza que você procura não está antes da escolha, ela vai aparecer durante esse processo. E por isso, talvez, a sua pergunta não deva ser qual a decisão perfeita que eu tenho que tomar, mas substitui essa pergunta por qual é o próximo degrau que faz sentido eu subir agora. Ficar parado esperando a certeza absoluta também é uma escolha, mas nem sempre ela aproxima você da vida que você deseja de fato construir. Bom, e se você quiser mais dicas sobre saúde mental, me segue no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Boa, Natália. E essa sacada é um ensinamento poderoso. A gente trava na vida porque quer garantir o sucesso no topo antes de tirar o pé do chão. Brigadão, boa semana e obrigado pela luz.
E agora, voltando para o nosso noticiário, vamos falar sobre uma pesquisa que mostrou um início de ano mais letal para pedestres desde 2017. Então, olha só, a capital paulista registrou o início de ano mais letal para pedestres desde 2017, com um aumento preocupante no número de atropelamentos e mortes nas vias públicas. E o dado reflete um cenário onde a prioridade da infraestrutura urbana ainda é o automóvel em detrimento de quem circula a pé. E os especialistas em trânsito são unânimes ao apontar que o planejamento da cidade segue uma lógica hostil para quem anda na rua, com faixas de pedestre mal sinalizadas, tempos curtos de semáforo e avenidas que funcionam como rodovias urbanas. A sensação é de que a capital falhou em proteger o elo mais fraco da mobilidade urbana. E o levantamento, que tem como base os dados oficiais de monitoramento viário do estado, mostra que os atropelamentos voltaram a crescer mesmo em avenidas já monitoradas por radares. Diante do recorde negativo, pesquisadores de mobilidade urbana apontam que a solução vai muito além de campanhas educativas. A recomendação técnica dos urbanistas existe intervenções físicas imediatas no desenho da cidade, como estreitamento de faixas de rolamento, ampliação das ilhas de refúgio para pedestres e o redesenho de cruzamentos considerados pontos críticos de acidentes. Questionada sobre a alta letalidade, a Prefeitura de São Paulo, por meio da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, costuma justificar que realiza vistorias constantes e mantém ativas as campanhas de conscientização. No entanto, as associações de pedestres e conselhos de mobilidade cobram que o município tire do papel as metas do Plano de Segurança Viária. A exigência da sociedade civil é que o orçamento público seja redirecionado para as obras de readequação de calçadas e instalações de semáforos inteligentes, em vez de priorizar apenas o recapeamento asfáltico voltado para o fluxo de automóveis. Sui ouvintes, é inaceitável que, em pleno 2026, a nossa maior cidade trate o pedestre como um intruso no asfalto. A lógica de priorizar o carro a qualquer custo está matando gente todo dia. São Paulo precisa parar de fingir que o investimento em mobilidade é apenas construir mais viaduto e entender que a vida das pessoas que atravessam a rua vale muito mais que a pressa de quem está atrás do volante. Com certeza, JP. Quando houve uma discussão em São Paulo voltada aos moto-Ubers e mototáxis, os moto-apps, que estava falando exatamente sobre segurança viária, muitos especialistas já falaram que o problema não é o aplicativo ou até mesmo o motorista da moto, mas sim como a nossa cidade está configurada, né? Até hoje a gente não tem esses moto-apps na cidade de São Paulo, a gente tem nas cidades do entorno, então, por exemplo, aqui no ABC mesmo tem, só que é aquela coisa de tapar o sol pela peneira, né? Então a gente vê que, por exemplo, você colocar os moto-apps, talvez o problema não seja só isso. E os dados estão mostrando que mesmo sem os moto-apps, os índices estão alarmantes. Então já chegou a hora da gente redefinir essa cidade, ainda mais a cidade de São Paulo, populosa do jeito que é. E agora vamos falar sobre a seleção, já que amanhã é dia de jogo, tem novidade aí. Olha só, ouvinte, olha só, JP, a seleção brasileira segue em preparação intensa na véspera do confronto contra o Haiti pela Copa do Mundo. E após o empate na estreia, o técnico Carlo Ancelotti busca ajustes finos e soluções táticas no último treino antes da partida, tentando encontrar o equilíbrio necessário para a atuação convincente. E o ambiente conta com uma ausência sentida. Neymar não irá viajar com o grupo para a Filadélfia. O atacante permanece em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de recuperação de sua lesão na panturrilha direita, sendo que a expectativa agora se volta para uma possível participação no jogo contra a Escócia, no próximo dia 24, em Miami. E apesar da ausência nos gramados, a presença de Neymar nos bastidores tem sido destacada pelo elenco. A mãe de Endrick, inclusive, fez questão de ressaltar o apoio constante que o camisa 10 tem dado ao jovem atacante, evitando qualquer polêmica e focando na união do grupo nesse momento delicado de afirmação na competição. E o objetivo de Ancelotti agora é manter essa boa relação com a torcida brasileira.
O técnico sabe que o duelo contra o Haiti é fundamental para dar tranquilidade ao trabalho e provar que as críticas após a primeira rodada serviram como uma lição para o restante da fase de grupos. Su, aquela lua de mel, ou melhor, essa reconciliação urgente com o torcedor depende de uma vitória convincente amanhã. Sem o Neymar em campo, o time ganha uma chance de provar que não depende de uma única estrela. A expectativa é que mostre que está amadurecendo após o choque da estreia e que a gente consegue jogar um futebol que faça o brasileiro voltar a acreditar. É meio que a lá Fernanda Torres, que ao menos pra gente, que o nosso futebol ainda presta, né, Su? É isso aí. A gente já teve uma mudança importante, que foi a colocação do Endrick nesse time titular que estava todo mundo pedindo. E agora a gente só precisa correr atrás do Hexa. E agora vamos pro nosso quadro, saindo do noticiário. Quem disse isso? É nesse momento que o JP lê pra vocês uma frase daquelas de colocar a cabeça pra pensar, algumas vezes até mesmo no tom humorístico, mas tudo isso enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. E pra quem tá acompanhando o programa, já tem como sacar, porque as pistas estão por aí, isso. Vamos então, porque é uma das figuras mais inteligentes do país e que usou o futebol para descrever a nossa própria bagunça política. Ouve só. Entre a vaidade capilar de Neymar e sua dor fingida ou sentida, quem pode saber? CR7 é metrosexual, mas gasta mais tempo treinando do que aparando a cutícula. Repetindo, entre a vaidade capilar de Neymar e sua dor fingida ou sentida, quem pode saber? CR7 é metrosexual, mas gasta mais tempo treinando do que aparando a cutícula. E é isso, tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? JP, você mesmo já disse, né? As dicas estão por aí pelo programa. Quase como se fôssemos detetives. Então vamos direto ao ponto. Quem disse isso foi a atriz Fernanda Torres, a nossa gênia. E tudo isso foi na sua crônica A Vida Não Vale Uma Partida de Futebol. É incrível, Su, como a Fernanda tem esse olho maravilhosamente clínico. E ela resumiu o nosso episódio de hoje também. A gente vive num país onde vaidade e o espetáculo sempre tentam esconder a realidade. É a dor fingida do político no palanque, que nos bastidores curte show internacional pago por banqueiro, enquanto a dor sentida de verdade fica pro pedestre esquecido nas ruas de São Paulo ou em toda parte do Brasil. Entre viver de aparar a cutícula da própria imagem e encarar o treino pesado, a gente fica com a segunda opção. E para fugir desse teatro de hipocrisia, a vacina, como a gente sempre diz por aqui, é a informação checada. É esse jornalismo que sua a camisa e que não liga para aparência, mas sim em limpar a sujeira daqueles que varrem para debaixo do tapete. É por aqui que tu encontra todo dia lá no nosso portal ABC do ABC. É o nosso treino diário e o resultado a gente entrega para ti sem teatro de quem finge conversa fiada para juiz, seja ele qual for. Real não é, Su? Com certeza, JP. Como sempre, com essa deixa que eu digo que a gente tá finalizando mais um episódio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar também os nossos outros produtos, como o Cine ABC Metrópole para os amantes de cinema, que sai todas as semanas, e o ABCcast Conexões, que sempre tem convidados incríveis e vai ao ar aos sábados. Nós estamos no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher o seu preferido e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E manda a tua opinião legal pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram. Tá esperando o quê? É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que careca de saber. A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você gosta de se manter bem informado sobre qualquer assunto do esporte ou política a qualquer momento, você precisa acessar o nosso site. É abcdobc.com.br, que como sempre, se você nos acompanha, você já sabe,
Lá tem sempre notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra ti, que tá aí pela correria, no final do dia ou no início da noite, aproveitando em casa aquela pausa merecida. Pra gente é sempre uma honra ter a companhia de vocês desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta fazendo aquela fezinha com a seleção brasileira, mais notícia, contexto e café, e claro, no compromisso de sempre, seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então, tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.